Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 26 de maio, nós estamos aqui logo às 8 horas da manhã. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam quietinhos dentro de casa, fazendo aí a sua quarentena, que já não é nem quarentena mais, já é oitentena. E que estejam todos bem de saúde, se Deus quiser, né? Então tá. Pessoal, hoje eu gostaria de corrigir com vocês esses exercícios que vocês já entregaram na semana passada ou na semana anterior, tá? Então nós temos aí o exercício do Pedro, do Lucas e da Jennifer, né? Tem alguns detalhes que os três erraram, ou dois erraram, o outro acertou, mas algumas coisinhas que ainda precisam ser vistas para que esse erro aí não vá depois lá para frente, né? Aí vai acumulando matéria e vão ficando outros erros, né? A primeira coisa, o primeiro probleminha que aconteceu, pessoal, é logo com aquela tirinha, ó, com aquela charte, aliás, não é uma tirinha, é uma charte, né? Então, o menininho tá falando assim, aliás, o senhor tá falando assim, não tem vergonha não? Ele fala assim, não, mas tenho fome, certo? Então nós vamos começar por essa fala aí, ó. Não, então a fala inicial do senhor que estava sendo assaltado foi, não tem vergonha, não? Aí o menininho, o menor de idade, com uma arma na mão, aí o cartunista representou a arma bem grande, né? Parece que até é maior do que a cabeça dele, um desenho proposital para mostrar, talvez, que uma criança nessa idade não deveria estar com uma arma na mão, né? Então ele fala assim, aliás, aqui é um ponto de exclamação, não, mas tenho fome, serve? Mas tenho fome. Certo, ponto de interrogação, fecha as aspas aqui, porque eu estou copiando. Isso, não, mas tenho fome, certo? Então, relembrando, ele falou assim, você não tem vergonha? Não. E o menorzinho fala assim, não, mas tenho fome. Aí a primeira perguntinha que vem é assim, ó. Qual é a crítica social que esta charge revela? Aí até aí tudo bem, todo mundo acertou, né? Por exemplo, estou lendo aqui a resposta do Pedro. Pedro respondeu assim, ó. Um pobre muitas vezes tem que roubar para sobreviver. Isso, né? Tá certo também. Outros falaram assim que é uma criança que está roubando, né? Que isso não poderia existir, que lugar de criança é na escola. Tá certinho, tá? Todas as respostas estão coerentes aí com a charge. Aí vem a perguntinha, a segunda perguntinha, olha. Qual foi a conjunção usada e qual é o valor semântico? Qual é o significado dela? Então vamos lá. Gente, a pergunta era assim, você não tem vergonha? Não, mas tenho fome. Mas, pessoal, mas essa palavrinha é uma conjunção. Por que uma conjunção? Porque ela está ligando o anterior, o pensamento anterior, não tem vergonha, não, com esse pensamento aqui. Eu não tenho vergonha, mas eu tenho fome, tá? Esse mas está servindo para juntar as ideias. Então, qual é a tarefa da conjunção? Qual é a função da conjunção? Que é mais uma das classes gramaticais que nós já estudamos. Então, unir orações. Mas essa união de orações, ela não é assim vazia de significado. Você não escolhe uma conjunção qualquer, tá? Você sempre vai escolher uma conjunção que combina com aquilo que você vai dizer, com aquilo que você está escrevendo, tá? Você não tem vergonha não, mas tenho fome. Essa conjunção aqui é uma ideia contrária à ideia anterior. Então, essa conjunção tem um valor semântico. O que é isso? Valor semântico. Aliás, seria legal que vocês copiassem isso no caderno, né? Coloca lá no cantinho do caderno 26 de maio. Quando nós voltarmos às aulas, daí eu passo o visto em tudo isso. Coloca lá no caderno correção de exercícios, copia aqui essa frase, né? Essas duas frases. Escreve que esse mas é uma conjunção, que a conjunção serve para unir orações. E aí eu vou explicar o que é valor semântico. O valor semântico nada mais é, nada menos é do que uma coisa muito simples. Significado. Pessoal, as palavras que nós usamos na nossa língua, elas não são vazias de valor semântico, elas não são vazias de significado.
Você escolhe uma determinada palavra em detrimento a outra, em oposição a outra, porque você quer, porque você escolheu, tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simplesinho aí, ó. Você compra um carro preto ou você compra um carro negro? Ah, professor, ninguém fala carro negro, todo mundo vai falar carro preto. Isso. As duas palavras negro e preto, nesse caso aí, né, tem a mesma função de mostrar qual é a cor, tá? E quando você vai falar assim, por exemplo, que a peste que assolou o país, né, e lá no século passado era a peste negra ou a peste preta? Ah, e é a peste negra. Então você está vendo? O significado da palavra negra e o significado da palavra preta, apesar das duas serem sinônimos, você escolhe dependendo do valor semântico, do significado que você quer atribuir à palavra. As conjunções também. Se eu usei esse mas aqui, é porque eu quero dar uma ideia de oposição. Mas dá ideia de oposição. O que é isso, dar ideia de oposição? Você vem vindo com um pensamento. Você não tem vergonha, não? Não tem vergonha, não? Aí ele fala assim, não tenho vergonha de assaltar, mas eu tenho fome. E se eu tenho fome, a fome prevalece sobre a minha vergonha. A fome, para mim, ela é mais importante, ela é mais urgente, ela é mais necessária do que a vergonha. Por isso que eu assalto para comer, tá? Então, esse mas aqui, ele dá a ideia de oposição. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são conjunções que têm um nome. Aqui, ó. Elas são conjunções adversativas. Ou seja, todas elas dão uma ideia de oposição, de ideia contrária. Vê, outro exemplo. Pega aí o caderno, anota que o mas é uma oposição, né? É uma conjunção adversativa. O valor semântico, a ideia. Sempre quando vocês ouvirem a palavra semântica, associem a palavra semântica a significado. Qual o valor semântico? Qual a característica semântica? Troquem tudo isso por significado, tá? Então vamos lá. Mais exemplos então. Exemplos de conjunções. A lousa não está seca, então aí os pincel não seca, né? Espera um minutinho. Exemplos de conjunções. Então, conjunções adversativas. Tecnologia high-tech, pessoal. Se você passa álcool que a lousa não seca, o pincel não pega. Tá? Aguarda um minutinho. Falha técnica. Aí, não pega. Adversativas. Exemplos de conjunções. Então, lembra, conjunção é uma palavrinha que serve para unir uma oração à outra. As conjunções adversativas, a ideia, a característica semântica, o aspecto semântico, o valor semântico dela é dar a ideia de oposição, que é a mesma coisa que contraste. Sabe como é que vocês vão gravar isso daqui, ó? Adversativo, com a palavra adversativa eu falo adversário. Adversário é aquele que é o contra, né? Aquele que joga contra você. Então, adversativa é contra, tá? Então, nós vamos lá para aquele exemplo que eu gosto muito de dar em sala de aula. Mogi Guaçu é. Aqui, você vai colocar uma característica positiva sobre Mogi Guaçu. E aqui, você vai completar com uma característica negativa. Então, vamos pensar duas coisas sobre Mogi Guaçu. Uma coisa boa e outra coisa nem tão boa assim. Mogi Guaçu é bonita, mas é poluída. Mogi Guaçu é uma grande cidade, mas é violenta, tá? Então, vamos colocar uma bem simplesinha assim, ó. Mogi Guaçu é bonita.
tá? Mas é violenta. Só um exemplo bem simplesinho para a gente entender aqui, ó. Talvez você nem concorde com a minha ideia, mas é apenas um exemplo, tá? Então, olha, se aqui você tem uma característica positiva de que Mogi Guaçu é uma cidade bonita, aqui você tem uma característica negativa de que ela é violenta. Uma coisa negativa uma coisa positiva com uma coisa negativa vai ser unida pelo mas. E o que é o mas, então? O mas é uma conjunção. Para que serve essa conjunção aqui nessa frase? Para juntar essa parte da frase com essa daqui, tá? Mogi Guaçu é bonita, mas é violenta. E se eu tivesse duas coisas positivas ou duas coisas negativas sobre Mogi Guaçu? Vamos pensar. Será que daí eu continuaria usando mas? Eu acho que não, porque se você está falando duas coisas boas ou você está falando duas coisas ruins, aí já não é mais oposição, já não é mais contraste, tá? Então dá uma olhada, por exemplo, assim, ó. Aqui daqui a pouco eu coloco qual é o nome dela, tá? Só vou colocar a frase primeiro aqui, ó. Então vamos lá de novo. Mogi Guaçu é... vírgula, aqui eu não vou colocar conjunção, você vai colocar a conjunção, tá? Só que eu quero agora uma característica negativa e mais uma característica negativa. E depois na C também vou colocar aqui qual que é o nome, tá? Eu vou colocar assim, ó. Mogi Guaçu é tal, vírgula, tal. Só que aqui eu quero uma coisa positiva e uma coisa positiva. Então vamos lá, vamos passar isso para a prática. Olha aqui, ó. Duas características negativas de Mogi Guaçu. Ali nós já falamos que ela é violenta, uma coisa negativa. Eu posso falar que ela é populosa, que ela é grande, tá? Ela é poluída. Mogi Guaçu é poluída. Tá? Eu vou tirar essa vírgula daqui e colocar outra característica negativa. Mogi Guaçu é uma cidade pouco arborizada, ou seja, não tem muitas árvores, ela não tem um cheiro muito agradável, eu acredito que por conta da quantidade de indústrias, né? Ela tem um cheiro ruim. Mogi Guaçu é poluída e feia, vamos colocar assim, ó. Ah, não dei a resposta, eu já falei qual é a conjunção que eu vou usar. Se eu estou usando duas características negativas de Mogi Guaçu, a conjunção agora não é mais o mas, porque o mas da ideia contrária. Agora eu estou caminhando com duas ideias iguais, duas características negativas de Mogi Guaçu. Então eu continuo usando uma conjunção, só que não é mais o mas, agora é o e. Por quê? Porque dá uma ideia de adição, tá? Então, qual é o nome que vai aqui, ó? Se aqui era adversativas, a ideia aqui é de adição, aditivas. E as conjunções aditivas dão a ideia de quê? De adição, de soma. Eu estou relacionando as características negativas de Mogi Guaçu. Porque se fosse para relacionar uma positiva com uma negativa, eu usaria o mas. Mas como eu estou relacionando agora duas negativas ou duas positivas, então eu vou usar o e. Então o e é uma conjunção o quê? Aditiva, porque ela dá a ideia de adição. O mas é uma conjunção adversativa, porque ela dá a ideia de quê? Oposição e contraste. A letrinha C também vai ser uma conjunção aditiva. E ela também vai dar a ideia de adição. Só que agora, ao invés de eu falar duas características negativas, dois aspectos negativos de Mogi Guaçu, eu vou falar dois aspectos positivos. Vamos ver se a gente acha da nossa cidade aí duas coisas boas. Mogi Guaçu é progressista. Vamos colocar assim? Progressista no sentido de que ela tem muito progresso, né? Progressista. Não é uma cidade parada no tempo, que não tenha
asfalto, que não tenha grandes prédios, que não tenha um shopping, né? Apesar de fechado atualmente, mas tem, né? Então, é uma cidade progressista, não é uma cidade parada no tempo. E vamos tentar achar mais uma característica dela. E ela é progressista e bonita. Vamos lá para o nosso bonita de novo. Então veja, eu achei duas características positivas de Mogi Guaçu, progressista e bonita. O que é que eu vou usar como conjunção? O E. Por quê? Porque o E também, olha lá, a ideia de adição, tá? É uma conjunção aditiva. Então, repetindo só os nomes, olha. Conjunção aditiva, conjunção adversativa, conjunção aditiva. Então, essa segunda oração aqui, ela é oração coordenada sindética adversativa. Essa segunda oração ali, ó, é uma oração coordenada sindética aditiva. Então, esse é o primeiro exercício que eu queria comentar com vocês, porque alguns aluninhos erraram, não souberam identificar qual era a conjunção. Tem aluno que no lugar da conjunção colocou o verbo. Não, gente, verbo é uma coisa, conjunção é outra, tá? Então, vamos lá. Outro exercício que eu quero comentar com vocês é bem parecido com esse primeiro. Ó, tinha um poema escrito assim, precisa-se de um amigo. Aí do poema eu tirei 2 versinhos. Observe as 2 orações grifadas. E compreender o imenso vazio dos solitários. Então o primeiro versinho ali está começando com E. E compreender o imenso vazio dos solitários. O segundo versinho está começando com mas, tá? Mas que nos chame de amigo. Aí vem a pergunta. Circule a conjunção de cada uma das orações. Uma era o E e a outra era o mas. É o mesmo, praticamente esse exercício aqui, ó. Agora classifique as orações. Gente, se eu tenho um E, essa oração aqui vai ser uma oração coordenada, sindética e aditiva. Agora vamos por partes. Por que ela é coordenada? Porque ela tem o mesmo valor semântico que a oração anterior, tá? Mais um jeito de você saber se ela é coordenada. Você lendo cada uma delas sozinho, você vai ter o significado. Tá? Você vai entender cada uma delas sozinha. Por que ela é sindética? Ela é sindética porque ela tem uma conjunção. Se ela não tivesse, ela seria chamada assindética. Tá? Ó, com conjunção é sindética. E por que é aditiva? Porque esse E aqui, ele dá a ideia de adição. E a conjunção que dá a ideia de adição é uma conjunção aditiva. Tá? A segunda oração é assim, ó, mas, que nos chame de amigo. A segunda oração também vai ser uma oração coordenada sindética. Coordenada porque ela tem o mesmo significado, tá? Independente da outra. Ela é sindética porque ela tem uma conjunção. Só que agora ela não é mais aditiva. O que ela é? Adversativa. Por quê? Porque ela dá a ideia de oposição, porque ela dá a ideia de contraste, tá? Então, esse é um outro exercício também que acabou aí pegando o pessoal, tá? Depois tinha um outro exercício, tá? Agora aí é um outro assunto. Era um texto argumentativo em que o autor fala assim, ó, chega de violência. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, tá bom? Chega de violência. A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. A cada 12 segundos, uma mulher é violentada, dados altíssimos se comparados aos outros países. 61% das mulheres assassinadas são negras e 36% dos casos acontecem no final de semana por seus parceiros. As leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esses tipos de violência, ou então
chegaremos a números ainda mais alarmantes. Então, só o primeiro parágrafo, tá? No primeiro parágrafo, já dá para delimitar a letrinha A que eu perguntei. Qual é o tema? Qual é o assunto deste artigo de opinião? O próprio título já justifica, né? O assunto é a violência. E com a leitura do primeiro parágrafo, você vai perceber que não é só a violência contra negros, contra índios, contra mulheres, contra índios, é uma violência contra mulheres. Por quê? Porque está falando ali, ó. A cada 12 segundos uma mulher é violentada. Então, qual o assunto? Esse ninguém errou, tudo bem, todo mundo conseguiu acertar. O problema está na letrinha B, quando eu peço assim, ó, localize no primeiro parágrafo a tese defendida pela autora. Pessoal, tese. Tese é uma ideia que você acredita que seja verdadeira, mas ela ainda não é a sua opinião. A tese é algo que você acredita, é a sua ideia sobre um determinado assunto. Tá bom? Então, qual é a ideia que o autor apresenta lá no comecinho? Ele fala assim, ó, com todas as letras. A violência contra a mulher vem aumentando assustadoramente. Então, essa é a tese dele, é a ideia que ele vai defender no artigo dele inteirinho. Aí, ele justifica a tese dele com exemplos. Quais são os exemplos? A cada 12 segundos uma mulher é violentada, 61% das mulheres são negras, 36% dos casos acontecem no final de semana. Horas, por que acontece no final de semana mais casos de violência contra a mulher? Porque é quando o parceiro está junto. E se o parceiro está junto, que ele não está trabalhando porque é final de semana, de acordo com o texto, a tendência é que ele agrida mais a mulher, que ele vai acabar batendo na mulher, tá? E o que justifica que 61% das mulheres assassinadas são negras? Porque, infelizmente, ainda ser negro no Brasil é uma condição social inferior, tá? Ainda mostra, infelizmente, apesar de tanto tempo aí da abolição da escravatura, né? Apesar de tudo isso, ainda as mulheres negras são muito visadas na sociedade, elas sofrem mais ainda do que os homens negros, tá? Então, a tese qual é? A tese é a violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. Pois na letrinha D eu perguntei assim, uma opinião. Agora vem a opinião. As leis deveriam ser mais rígidas. Por que ele usa deveriam? Porque na opinião dele deveria ser. Ele acredita que com leis mais severas, com leis mais rígidas, essa questão da violência contra a mulher acabaria. Então, na opinião dele, as leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esses tipos de violência, ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes, tá? Então esse é um exercício que também acabará errando. Outro exercício, pessoal, de novo a questão das conjunções. Veja só a oração qual é. Em 2006 foi aprovada a Lei Maria da Penha com o intuito de proteger mulheres de agressões, mas poucos foram seus avanços. Aí vem a perguntinha. A conjunção mas, que introduz a segunda oração, estabelece uma ideia de explicação, conclusão, adição ou oposição? Lógico, né, pessoal? O mas dá a ideia de oposição, tá? Contraste, adversativa, uma contra a outra, tá bom? Agora tem mais uma. Vamos agora, só vou escrever essa porque ela é bem curtinha, tá? É um exemplo. Queria que vocês copiassem na caderno, é bem curtinho, não vai tomar muito tempo, não vai doer a mão, não vai gastar caderno e não vai gastar tinta da sua caneta também. Olha que legal, hein? Então vamos lá. Copia essa oração aqui, ó. As leis também devem ser mais rígidas. Abre aspas, que eu estou copiando um pedacinho de um texto. Mais rígidas e punir com mais justiça os agressores.
Aí vem, o primeiro exercício pede assim, circule os verbos. Então veja aqui, ó. As leis também devem ser mais rígidas. Aqui você tem dois verbos com a ideia de um só. Aqui você tem uma locução verbal. Você circula os dois para mostrar que os dois juntos são um verbo. As leis devem ser mais rígidas e punir. Punir é o outro verbo que aparece aqui, tá? Aí a letrinha B pede assim, identifique, aliás, use colchetes para indicar o início e o fim. Então ela começa aqui, lógico. As leis também devem ser mais rígidas. E ela para aqui. Por quê? Porque aqui vem uma conjunção. Escreve aí. Que aqui é uma conjunção. E se é uma conjunção, ela está ligando uma oração a outra. Então aqui começa a segunda. Essa é a primeira e essa é a segunda. E ela termina aqui no final, tá? Então, para unir a primeira oração com a segunda oração, eu usei uma palavrinha que é chamada conjunção. Ok? Aí o exercício foi feito. Olha lá. Circule os verbos. Use colchetes, esse sinalzinho aqui para mostrar o início e o final de cada oração. Agora, identifique a conjunção usada e classifique. A conjunção é o E. E o E é uma conjunção o quê? Olha lá, tá na lousa já. É uma conjunção aditiva. Por que que ela é aditiva? Porque o autor do texto dá duas opções para acabar com o problema. As leis devem ser mais rígidas e também deve punir com mais justiça os agressores. Esse E aqui dá a ideia de mais, né? Adição. São duas coisas importantes, são duas ações importantes que devem ser feitas para que a violência contra a mulher termine. Então, esse E está adicionando. Não é uma ideia contrária, tá? Também não é uma explicação, é uma adição. Então, esse exercício aí acaba errando também, tá? Depois, esse daqui a gente dá para fazer oralmente, ó. A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. Circule o verbo. Então, você tem de novo uma locução verbal. Vem aumentando. Identifique o sujeito predicado. Quem é que vem aumentando assustadoramente? A violência contra a mulher no Brasil. Então, tudo isso é o sujeito. O que sobrou, inclusive o verbo, é o predicado. Aí eu peço para classificar o sujeito e classificar o predicado. Pessoal, quem é que vem aumentando assustadoramente? A violência contra a mulher. Então, a palavra violência é o núcleo desse sujeito. Se esse sujeito é formado por apenas uma palavra, o sujeito é simples. Então, classificação do sujeito, sujeito simples. Vem aumentando assustadoramente. Esse vem aumentando não é verbo de ligação. Se não é verbo de ligação, o predicado é verbal, tá? Depois, outro exercício que eu gostaria de rever com vocês, esse aqui, quer ver? Então, é mais uma frase. Copie, por favor, não é complicada, mas merece ser vista. São exercícios que vocês fizeram sozinhos em casa. Tá? Não sei se consultaram o livro ou alguma outra coisa, mas é bom fazer uma correção para que as dúvidas não permaneçam. É com os erros que a gente aprende. Então, vamos lá. As taxas de analfabetismo e mortalidade são as menores. O exercício pede assim, ó, qual é o verbo? São. Tá? Então você coloca lá ver. Só tem um verbo, então só tem oração. Então ela começa aqui e ela termina aqui. Não é período composto, é período simples, porque só tem o verbo. Agora faz a pergunta para o verbo. Quem é que são os menores? As taxas de analfabetismo e mortalidade, tá? Tudo isso daqui, ó,
Você separa e escreve que tudo isso é o sujeito. E daqui para cá? Daqui para cá é o predicado.